Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Só fazer a preparação aqui, né? Ficar em uma tela cheia. Então vamos lá. Essa aqui é a nossa terceira aula, né? E a nossa segunda aula nesse modo à distância, né? E para ficar melhor o entendimento, né, com os senhores e o diálogo também com os senhores nesse momento que estamos passando, eu resolvi passar essa aula aqui para vocês, né? O tema dessa aula de hoje seria tipos de grandeza e sistema internacional de unidade. Então, o primeiro conceito, grandeza física. Tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas e ou geométricas. Então, uma grandeza, tu pode tanto medir ela com algum aparelho de medida, e aí nós temos a temperatura, que é uma grandeza que é medida pelo termômetro. Ou tu pode, através de características, informações numéricas, ou seja, fórmulas e ou geométricas, calcular o valor da temperatura. Então, grandeza é tudo aquilo que vai, uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido ou calculado, em poucas palavras. E nós temos várias grandezas. Por exemplo, temperatura é uma grandeza, o tempo é uma grandeza, a velocidade de um carro também é uma grandeza. Nós vamos passar aqui agora o segundo tópico, onde ele informa dois tipos de grandeza. Lembrando que existe, na verdade, três tipos de grandeza. Só que as grandezas que nós vamos estudar nesta aula aqui são apenas a grandeza escalar e a grandeza vetorial, que são as que nós mais trabalhamos. Mas existe ainda uma terceira grandeza que nós vamos ver em uma próxima aula. Então, grandezas físicas. Existe a grandeza escalar e a grandeza vetorial. A grandeza escalar são aquelas definidas apenas por um número seguido de uma unidade de medida. E o exemplo aqui eu coloquei a massa de um corpo, M 80 kg. Então é uma grandeza escalar, só precisa do valor numérico 82 e da unidade de medida que é quilograma. Massa é uma grandeza escalar. Grandeza vetorial. Grandezas vetoriais é aquelas que necessitam de um módulo, ou seja, o valor numérico, aqui no caso eu coloquei, e direção e sentido. E essa direção e sentido, eles vão aparecer por meio de um vetor. Ok? Como exemplo, eu coloquei força, 40 newton. Newton é a unidade de força. Então, o valor 40 em newton. Mas no terceiro bimestre nós vamos estudar vetores, onde nós vamos começar a trabalhar com dinâmica. Então nós vamos ter um momento que nós vamos ministrar essa aula para vocês sobre vetores, como trabalhar com vetores, quais são as características do vetor, que é o modo, direção e sentido, e aprender a fazer as operações com vetores. Mais na frente nós veremos também uma aula só sobre vetores. Aqui eu coloquei para vocês a grandeza física, alguns exemplos de grandeza física: deslocamento, velocidade, aceleração, densidade, força, massa, energia, distância, área, volume e quantidade de movimento. Aqui são alguns exemplos de grandezas físicas. E aqui eu tenho se ela é escalar ou se ela é vetorial. Então, por exemplo, deslocamento, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Já a densidade é uma grandeza escalar. A força, grandeza vetorial. Massa, energia, distância, área, volume são todos exemplos de grandezas escalar. E a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Aqui são algumas das grandezas que nós trabalharemos neste ano. E aí é precisando que nós saibamos se ela é escalar ou se ela é vetorial. Depois que nós estudamos grandezas e vemos lá que existem as grandezas vetoriais e as escalares, e que tanto as vetoriais como as escalares necessitam de uma unidade de medida, nós vemos para o Sistema Internacional de Unidades, SI. Então, esse Sistema Internacional de Unidades, ele é que vai definir quais são as unidades das
grandezas físicas, por exemplo. E ele faz a sua primeira classificação, ele chama de grandezas fundamentais, que são ao todo 7, que elas estão aqui nesse quadro aqui, ó. São 7 grandezas fundamentais que ele coloca. Por exemplo, comprimento, a unidade de metro, massa, a unidade de quilograma, tempo, unidade de segundo. Então, temperatura, Kelvin, corrente elétrica, ampere, quantidade de substância, mol, e intensidade luminosa, candela, símbolo CD. Essas seriam as grandezas fundamentais, essas são 7, e aqui as unidades de medida das 7 grandezas fundamentais. Professor, mas comprimento, eu também posso medir comprimento em quilômetro. Pode, você pode medir comprimento em quilômetro. Mas, por Sistema Internacional de Unidade, a unidade de comprimento é metro. Massa, por exemplo, a massa. Se eu posso também, se há grandes quantidades de massa, eu posso medir em toneladas. Ok, você pode medir a unidade de massa em toneladas. Mas se você quiser saber essa unidade no Sistema Internacional de Unidade, ou SI, você tem que transformar esse valor para quilograma. As mesmas coisas com as demais unidades. Tempo, eu posso medir tempo em hora, em minutos, em dias, mas a do Sistema Internacional é segundos. Depois das grandezas fundamentais, que são essas 7, nós também temos as grandezas derivadas. São aquelas definidas a partir das grandezas fundamentais. E aqui eu citei um exemplo de uma grandeza que nós vamos estudar esse ano, que é a velocidade. A velocidade, sua unidade de medida, deriva das unidades de comprimento, que é metro, e de tempo, que é segundo. Então, eu teria a primeira unidade de velocidade, seria metro por segundo, m/s. Aqui, metros por segundo, seria a unidade de velocidade para o Sistema Internacional de Unidade. Mas a unidade de velocidade que nós costumamos utilizar usualmente, qual é? Quilômetro por hora, km/h. Também é uma unidade utilizada, muito utilizada de velocidade, mas não é a unidade do Sistema Internacional de Unidade. A unidade do Sistema Internacional de Unidades para a velocidade, que é uma grandeza derivada, é metros. Estou recapitulando. No Sistema Internacional de Unidades existem as grandezas fundamentais, que são essas desse quadro, no total 7. E existem as grandezas derivadas, que são grandezas que se formam a partir da combinação das grandezas fundamentais. Como exemplo, nós temos a velocidade, que se junta com a grandeza de comprimento e com a grandeza de tempo, formando o metros por segundo, que seria uma grandeza derivada. Okay? Continuando. Aqui eu vou colocar para vocês as 3 primeiras grandezas que nós estudamos, que foi a medida de comprimento. Eu coloquei para vocês a unidade, é o metro. E aqui tem a definição do metro para o Sistema Internacional de Unidade. É o comprimento da trajetória percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1/299.792.458 de segundo. Isso aqui seria uma definição para se chegar a qual é o tamanho do metro. Mas também temos as unidades de comprimentos tradicionais, que eu já falei para vocês, que é o quilômetro, que equivale a 1000 metros, o palmo, que equivale a 22 centímetros, a braça, que vale a 2,2 metros, e a légua brasileira, que vale 6,6 km. Mas quais são as principais unidades que nós vamos trabalhar de medida de comprimento? O metro e o quilômetro. Okay? Segunda, medida de massa, quilograma. Então, a definição, quilograma, massa do protótipo internacional do quilograma, um padrão construído com uma liga de platina e irídio. Fica guardada lá na cidade de Genebra, na Suíça, onde fica a sede do Sistema Internacional de Unidade. Aquele valor ali equivale a 1 kg. Mas também temos outras unidades muito utilizadas.
o grama, por exemplo. 1 quilo equivale a 1000 gramas. O quilate, né? 0,2 gramas ou 0,002 quilos. E a tonelada métrica. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Terceira, a medida de tempo do SI é o segundo. Definição de segundo. Tempo correspondente a 9.192.631.770 ciclos de radiações emitidas entre dois níveis de energia do átomo de Césio 133. Isso aqui é o conceito do Sistema Internacional de Unidades para se chegar a quanto que eu posso calcular um segundo. Outras unidades. O segundo é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, mas nós temos outras unidades também muito utilizadas. Nós temos o minuto, que equivale a 60 segundos. Nós temos a hora, que equivale a 60 minutos ou 3.600 segundos. Nós temos o dia, que equivale a 24 horas ou 1.440 minutos ou 86.400 segundos. E nós temos o nosso ano civil, que vale 365 dias. Só lembrando que, por exemplo, o ano que nós estamos, que é o ano de 2020, é um ano bissexto, e no ano bissexto acrescenta-se o dia 29 de fevereiro, passando o ano bissexto a ter 366 dias. Então, as principais unidades, recapitulando: comprimento, que é o metro; massa, que é o quilograma; e a medida de tempo, que é o segundos. Então, obrigado pela atenção de todos. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Não esqueçam de fazer exercícios para fixar o assunto e o aprendizado. Até a próxima. Também eu gostaria de colocar para os senhores, para não se esquecer de baixar as aulas em PDF e a atividade também em PDF. Vocês vão poder ler novamente toda essa aula que foi ministrada aqui em PDF, com mais detalhes. Outras grandezas também eu coloquei lá, como as grandezas que são as utilizadas pelo Reino Unido. Lá vocês vão poder ler todo o assunto. Tem uma listagem de atividades para vocês fazer, e eu também coloquei outros vídeos que vocês possam assistir esse conteúdo. Ok? Então, bye bye, até a próxima.